reino de Valseria. Um império forjado em sangue e orgulho. Por séculos, o trono permaneceu intocado, uma fortaleza de poder que ninguém ousava desafiar. Até que o príncipe mais jovem, Kyle, decidiu fazê-lo. Arrogante, impulsivo e com uma fome insaciável por glória, Kyle acreditava ser o escolhido dos deuses, destinado a feitos grandiosos. Mas a realidade é uma professora cruel. Em sua primeira batalha, sua arrogância custou caro. 100 soldados mortos. 2 generais, experientes desaparecidos. Tudo por uma decisão estúpida e impensada. A capital não perdoou a falha. A multidão, que antes o aclamava, agora gritava traidor. O rei, seu próprio pai, olhou para ele, não com decepção, mas com desprezo. Se quer brincar de herói, que o faça longe do meu reino. E assim, Kyle foi banido, despojado de seu título, de sua honra, de seu futuro, seu destino. A fronteira norte, uma terra amaldiçoada, esquecida pelos mapas e infestada de monstros. Um lugar onde o Império enviava aqueles que desejava apagar da história. A viagem foi um pesadelo. 15 dias de marcha forçada, através de pântanos e florestas assombradas. Dos 100 homens que o escoltaram, apenas 20 chegaram vivos. Quando finalmente avistaram a fortaleza, o que viram foi um esqueleto. Muros quebrados como dentes podres, soldados magros e famintos com olhos vazios. E no salão principal, um comandante bêbado, roncando no trono improvisado. Diante daquela cena patética, Kyle, um riso amargo, desprovido de alegria. É aqui que esperam que eu morra? Disse ele para o vento gelado que assobiava pelas frestas. A resposta não demorou. No terceiro dia, o inferno chegou. Da floresta escura, monstros surgiram como uma maré de pesadelos. Criaturas com pele cinzenta, olhos de um azul doentio e garras feitas de osso. Eram algo entre o humano e o abismo. A muralha frágil desabou sob o primeiro impacto. Kyle, movido por um último resquício de orgulho, tentou lutar, mas era inútil. Uma lâmina fria e suja atravessou seu peito. Ele caiu de costas, sentindo a vida esvair-se, olhando o céu escurecer, enquanto o som da batalha se tornava um eco distante. Silêncio. Um silêncio profundo, absoluto. E então, uma voz mecânica, fria, impessoal. Sistema de transferência concluído. Consciência humana detectada em um instante. A dor lancinante retornou. Um homem da Terra menos um engenheiro que havia morrido em um acidente de carro. Desperta, confuso, dentro do corpo moribundo do príncipe. Onde eu estou? Que corpo é esse? Ao seu redor, o caos. Soldados morendo casas, pegando fogo. Os gritos de crianças, ecoando em meio às chamas. Isso é uma guerra real. O instinto de sobrevivência e um senso de dever que ele não sabia que possuía, tomaram conta. Com dor e desespero, ele arrasta o corpo ferido de Kyle. Ele não era um guerreiro, mas era um engenheiro. Ele via o mundo em ângulos, alavancas e pontos de pressão. Gritando ordens com a voz rouca do príncipe, ele reorganiza as defesas, usa seu conhecimento da terra para improvisar contrapesos que derrubam pedras sobre os monstros, cria barricadas com óleo fervente e usa a física a seu favor. Quando o sol finalmente nasceu, metade da fortaleza estava em ruínas, mas o ataque havia sido repelido. Os monstros recuaram. Ofegante, coberto de sangue e fuligem, o homem no corpo de Caé olha para os sobreviventes. Seus rostos não eram de guerreiros vitoriosos, mas de almas perdidas, que haviam apenas adiado o inevitável. Esses soldados não são guerreiros, são sobreviventes. E nesse momento, uma decisão se solidificou em sua mente. Eu não vou morrer aqui. Se eles me mandaram para este inferno para morrer, eu vou provar que até o inferno pode ser domado. A reconstrução começou. Martelos batendo em metal, o som de madeira sendo serrada,
Vocês dando ordens. Dias se transformaram em semanas. O novo Kael não descansava. Criou oficinas fornos para fundir metal. Implementou treinamento de tiro com arco, o mais importante. Disciplina. Turnos de birria, racionamento de comida. Responsabilidade. Cada pedra recolocada na muralha, cada soldado que se reria, era um pequeno passo em direção a uma revolução. Mas o preço da ordem era alto. A fome apertava, doenças se espalhavam. E a desconfiança florescia nas sombras. Um capitão, leal ao antigo príncipe arrogante, o confrontou. Você não é ele. Você é um impostor. E tento matá-lo em seus aposentos. O novo Kael desarmou, não com a raiva de um nobre ofendido, mas com a frieza calculista de quem já viu a morte de perto. Ele colocou a lâmina no pescoço do capitão e disse: se quer lutar por este lugar, então esqueça o príncipe, que você conhecia, e aprenda o que é guerra de verdade. A fortaleza, antes um túmulo. Agora respirava. Mas a cada dia, o som distante dos monstros parecia mais próximo. Kael, ou melhor, a alma do engenheiro, trabalhava dia e noite. Dormia 3 horas, comia sobras e passava o resto do tempo planejando o impossível. Sem pólvora, sem recursos, sem reforços. Mas com inteligência, podemos transformar o império de cinzas em uma fortaleza. Ele redesenhava as muralhas em pergaminhos, projetando poços de óleo, armadilhas com contrapesos e seu projeto mais ambicioso. A torre de vigia de fogo, uma estrutura que poderia iluminar toda a planície durante a noite, roubando das trevas a sua maior vantagem. Ainda assim, o povo não confiava nele. O soldado sussurrava nos cantos: esse não é o verdadeiro príncipe. Ele fala como um estranho, age como um plebeu. Outro capitão o enfrentou em público. Você fala em esperança, mas tudo o que trouxe foi mais medo e mais trabalho. Kael respondeu, calmo, para que todos ouvissem: o medo é bom. O medo nos mantém vivos. O medo nos força a sermos mais fortes. Aos poucos, a fortaleza ganhava uma nova forma. As oficinas produziam lanças mais resistentes. As crianças aprendiam a atirar com arcos curtos. E pela primeira vez, havia um propósito compartilhado. Em seu diário, Kael escreveu: essas pessoas não são soldados. São fantasmas que esqueceram como lutar. Mas se eu lhes dar uma razão, eles se tornarão algo que nem os monstros poderão compreender. Então, o inevitável aconteceu. Um mensageiro chegou a cavalo, o animal espumando, e o homem coberto de sangue seco e lama. Ele caiu de joelhos, diante de Kael. Senhor, a vila de Haven caiu. 1000 mortos. As vilas ao norte desapareceram. As torres de vigia estão todas em silêncio. Eles estão vindo para cá. O salão ficou em silêncio absoluto. O vento frio parecia carregar os gritos dos mortos. Kael fechou os olhos e respirou fundo. Quanto tempo temos até que eles cheguem aqui? O mensageiro tremia. 2 dias, talvez menos. Kael abriu os olhos, e neles não havia medo, apenas uma determinação gélida. Ele caminhou até a muralha e olhou para o horizonte, onde uma névoa negra e antinatural começava a se acumular. Então, começaremos o plano. Ele se virou para seus homens. Reúnam todos, homens, mulheres, até os feridos que conseguem segurar uma lança. A partir de hoje, ninguém é civil. Todos são soldados. O som de tambores e martelos ecoou pela noite. A fortaleza inteira se moveu como um só organismo. Lanças foram afiadas, muros reforçados, armadilhas preparadas. Cada noite era um tormento. Cada sombra parecia se mover. Kael subiu ao ponto mais alto da muralha e observou o campo escuro. O vento trazia sussurros e gritos distantes, como se o próprio abismo o chamasse pelo nome. Eles estão vindo, murmurou ele. Um soldado ao seu lado, um jovem garoto que mal tinha idade para ter barba, engoliu em seco. Senhor, o que é aquilo? Na escuridão, entre a névoa,
Dezenas, não, centenas de olhos vermelhos começaram a brilhar, movendo-se lentamente, como brasas flutuando em um mar de escuridão. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia ouvir o próprio coração batendo. Kael segurou firme o cabo de sua espada, o aço frio ancorando-o na realidade. Mantenham as tochas acesas. Sua voz era firme, cortando o medo no ar. Preparem os sinos de alarme. Ele fez uma pausa e olhou para os rostos aterrorizados, mas determinados, ao seu redor. E rezem, porque Aman, o inferno vai bater à nossa porta. O som de um único sino de bronze começou a ecoar, um chamado sombrio e desafiador para a escuridão que se aproximava. O exílio não foi o seu fim. Foi o início da sua evolução, e a evolução deste lugar. Obrigado por assistir a esta história épica. Se você está tão ansioso quanto eu para ver como o príncipe exilado enfrentará o cerco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação. Vejo vocês na próxima batalha.